Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo de número 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações, nós te pedimos, porque nós dependemos de Ti. E que o Senhor, meu Deus, não atente para a nossa vida, mas atente para a obra de Cristo na cruz, para que o Senhor ouça nossas orações e glorifique mais uma vez o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, a doutrina dos mortos é uma doutrina que durante a história da igreja tem provocado discussões, dúvidas, questionamentos. E isso existia desde a igreja primitiva, havia dúvidas a respeito da questão da ressurreição dos mortos. Isso existe, inclusive, hoje em dia, quando se fala da ressurreição dos mortos, vem questionamentos de toda a natureza. Mas como que Deus vai ressuscitar um crente que, por exemplo, o corpo foi cremado? Como Deus vai fazer isso? Existem crentes que gastam seu tempo perguntando como Deus vai fazer. Novo, isso é antigo, dúvidas a respeito dessas questões. Todavia, meus irmãos, nós iremos aprender aqui com o apóstolo Paulo alguns aspectos que são fundamentais dessa doutrina, a doutrina da ressurreição dos santos. O que é a doutrina da ressurreição dos santos? Diz respeito à ressurreição daqueles que dormem em Cristo Jesus, é o que Paulo fala no versículo 13, a respeito dos que dormem. Por causa desse verbo dormir relacionado aos crentes que morreram, algumas igrejas entendem, especificamente, existe igreja que dá ênfase a esse ponto e é equivocada nessa interpretação, dizendo que os crentes que morreram, eles estão dormindo espiritualmente. Ele chama essa doutrina de doutrina do sono da alma. Quando um crente morre, ele está dormindo. É assim que ensina esta igreja e muitos intérpretes que analisam de forma equivocada. O que significa então o verbo dormir aqui? Não significa dormir literalmente, meus irmãos, porque o dormir, na verdade, é um aspecto específico do corpo humano, enquanto aspecto. O sono, na verdade, é uma reação do sistema nervoso com o objetivo de nos impulsionar a dormir para recuperar as energias para então dar continuidade às nossas atividades. Isso diz respeito ao corpo e não à alma. Não existe sono da alma. Então por que Paulo fala dos que dormem? Porque Paulo está usando uma linguagem poética, para dizer o seguinte: morreu em Cristo, não está sofrendo como os ímpios, está descansando aos pés do Senhor. É o que na verdade está escrito em Apocalipse, da alma dos decapitados, aqueles que morreram. E aí, em Apocalipse está escrito, inclusive, aqueles que descansaram de suas obras. Então, dormir aqui significa descansar de suas obras. Quando um crente morre, ele descansou da sua luta, da sua fadiga, do seu labor, da sua tribulação, das suas tristezas. Então, para esse mundo ele está dormindo. Para esse mundo, mas não para o Senhor. Porque Jesus falou para aquele ex-ladrão ao lado dele na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós entendemos ali, pela ênfase, que não é o vai consolo esse, está comigo.
Inclusive está escrito em Apocalipse capítulo 6, a visão de João, acerca da alma dos que morreram. Eles estavam louvando a Deus e falando com Deus. Como que eles estavam dormindo? Essa doutrina do sono da alma é infundada. Vamos então aprender os aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição dos santos. O primeiro aspecto é a sua importância. Versículo 13: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isso significa que Paulo queria que aquela igreja se aprofundasse nesse assunto, não fosse leiga com respeito à doutrina dos que dormem. Algumas pessoas não levam a termo a importância dessa doutrina da ressurreição. Você é um tipo de crente que se aprofunda nesse tema da ressurreição dos crentes? Nós iremos aprender no sermão de hoje por que esse tema é tão importante para a vida cristã. É tão importante para a vida do crente. Então, se Paulo está dizendo para nós não ignorarmos, então nós não devemos ignorar. Devemos estudar, devemos nos aprofundar ao estudo a respeito da ressurreição dos crentes. Por que é importante? Por um simples motivo. Porque a Bíblia dá ênfase, porque Deus dá ênfase, porque Cristo dá ênfase, porque Paulo dá ênfase. Então, existe um motivo, e esse motivo é a própria ênfase da palavra. Então, o primeiro aspecto que é fundamental é você entender a importância desse tema. Portanto, nós devemos nos aprofundar nesse tema. O segundo aspecto fundamental da doutrina da ressurreição dos santos é o seu propósito. E aí você vai entender a importância. Qual é o propósito da doutrina da ressurreição dos santos? Por que a Bíblia nos diz que nós iremos ressuscitar um dia os que morrem, os crentes que morrem? Para nos dar esperança, meus irmãos. Versículo de número 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Os demais não têm esperança, mas os crentes têm esperança. Você já parou para pensar, para analisar, que o velório de um crente é diferente do velório de um ímpio? Os dois têm tristeza, só que um tem esperança e o outro tem desesperança. Significa que a tristeza do outro é dobrada, porque o crente ele tem esperança da glória. Está escrito em Romanos capítulo de número 8, nós na esperança fomos salvos. Que esperança do quê? Capítulo 5 de Romanos diz, esperança da glória de Deus. E essa glória de Deus envolve a ressurreição dos corpos, a nova criação. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. É necessário que morra uma semente para que nasça uma planta, é necessário que se ressuscite um novo corpo glorificado, porque está escrito lá em 1 João capítulo de número 3, versículo 1 e 2, que nós seremos semelhantes a Ele. Essa é a doutrina. Isso nos dá esperança. E não apenas nos dá esperança do futuro, mas serve de consolo para nós. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Note isso, talvez um dos pontos centrais da mensagem de hoje seja essa. Como nós podemos aconselhar uns aos outros? Como nós podemos consolar uns aos outros? Primeiro, nós temos que a iniciativa é para todos os crentes, não só para o pastor. Todos nós somos conselheiros cristãos. Todos nós devemos aconselhar uns aos outros. Quando você perceber que o seu irmão está triste, com o semblante caído, achegue-se a ele e aconselhe o seu irmão, console o seu irmão. Com que palavras? Se o seu irmão estiver passando problema de saúde, ou alguém na família com problema de saúde, qual é o consolo? Deus vai te curar. É esse o consolo? Se o seu irmão estiver passando por problemas financeiros, qual é o consolo? Vamos orar porque Deus vai resolver isso. É esse o consolo? Se o seu irmão tiver casamento na família, o que você vai dizer? Vamos orar porque Deus vai resolver a situação. Será que esse é o consolo? Porque Paulo pediu para Cristo 3 vezes para resolver a situação dele e Jesus não resolveu a situação dele. Quem garante que Deus vai resolver a sua situação? Aonde está na Bíblia que o nosso consolo é que Deus vai resolver a nossa situação? Não é esse o consolo. Sabe por quê? Porque Deus já resolveu a sua situação. Você não vai para o inferno. O que mais você quer? Então, qual é o consolo aqui? Como nós devemos consolar alguém triste? Nós devemos consolar alguém dizendo o seguinte: Deus já nos garantiu que esse sofrimento vai acabar. Ou ele vai acabar agora, ou ele vai acabar quando Jesus voltar, quando os corpos ressuscitarem. Você está passando problema de saúde? Deus vai ressuscitar seu corpo. Está passando problema no casamento, problema financeiro? Deus vai nos transformar, vai nos dar um novo corpo, um corpo perfeito, onde não haverá mais dor nem tristeza. É com essa palavra que nós devemos consolar uns aos outros. Não é com essa pregação triunfalista, maligna, diabólica que se tem por aí em muitas igrejas, que consola dizendo que Deus prometeu isso. Deus prometeu cruz, luta, perseguição, mas Ele prometeu a glória também para aqueles que o seguem.
Como nós devemos consolar uns aos outros? Você está triste hoje? Está angustiado? Está pesaroso? Qual é o consolo? O que Deus quer falar ao seu coração? Que Ele garantiu que um dia você vai ressuscitar. Ou você vai ressuscitar, ou você vai ter o seu corpo transformado. Isso é um motivo de consolo. Qual é o consolo maior do que esse? Ganhar uma casa nova, saúde? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Você não vai perder sua alma. Não existe consolo maior do que esse. Não tem como consolar uma pessoa de uma forma efetiva se não for por meio da esperança escatológica, da esperança da glória. O consolo do cristão é sempre olhando para frente, para o futuro, nunca é olhando para o presente. Porque Paulo diz que ainda que nós sejamos entristecidos no presente momento, o momento é momento de lutas, momento de alegria também, mas muitos momentos de lutas. Meus irmãos, o primeiro aspecto da doutrina da ressurreição dos santos é a sua importância. O segundo aspecto é o seu propósito, que é consolar e dar esperança. O terceiro aspecto é o seu fundamento. É fundamentado na ressurreição de Cristo, versículo 14. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, por que Ele vai ressuscitar os que dormem? Porque Cristo ressuscitou primeiro. É o que ele está aqui resumindo o que ele falou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele vai nos ressuscitar porque Ele ressuscitou primeiro. Porque Ele é a primícia dos que dormem. Significa que a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição final. E por que ele fala isso? Porque alguns estavam dizendo e afirmando que os crentes não iriam ressuscitar. Por causa de influências gnósticas, do gnosticismo. O gnosticismo era um ensinamento filosófico e diabólico que dizia que Deus abomina o corpo, então Deus não vai ressuscitar esse corpo. Mas ele corrige isso dizendo, se Deus ressuscitou a Cristo, como que Ele não vai ressuscitar os santos? Então, o seu fundamento é a ressurreição de Cristo, isso significa que é algo garantido. Quais são os aspectos fundamentais da ressurreição dos santos, meus irmãos? O primeiro aspecto é a sua importância, o segundo aspecto é o seu propósito, o terceiro aspecto é o seu fundamento. E o último aspecto é o seu modo, o modus operandi, ou seja, o modo de operação, de realizar. Como Deus vai realizar a ressurreição dos crentes? Está no versículo de número 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o modo. E ele dá essa sequência, dando detalhes de como será esse modo da nossa ressurreição dos santos, dos que morreram, na verdade, os que morreram em Cristo. Note que ele fala sobre uma sequência de eventos que vai preceder a ressurreição. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Tem que acontecer essas três coisas, mas essas três coisas vão acontecer de uma maneira simultânea, não é? Deus vai dar a palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então descerá dos céus, vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para depois nós subirmos com Ele. Ou seja, Deus vai dar a ordem, o anjo vai falar e a trombeta vai tocar, então os mortos ressuscitarão. Depois que os mortos ressuscitarem, Jesus aparece nas nuvens e nós subiremos junto com esses mortos que ressuscitaram. Nós seremos transformados e nós subiremos junto com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos o seguinte: 3 eventos acontecem no mesmo dia, diferente do que nas listas. Quais são esses 3 eventos? A ressurreição dos crentes, versículo 17, nós já lemos. O arrebatamento, versículo 17, seremos arrebatados. E o estado final, estaremos para sempre com o Senhor. Porque existem igrejas que acreditam o seguinte: o crente vai ser arrebatado, passa um período de alguns anos, depois Jesus volta de novo. Meus irmãos, aqui ele está dizendo que o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e o encontro final com o Senhor é no mesmo evento. Versículo 17. Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim acabou. Estaremos para sempre com o Senhor.
Cadê a segunda vinda de Cristo? Aonde está a segunda vinda de Cristo? Ele falou, ficaremos para sempre com o Senhor. Inclusive, ele associa ao dia do Senhor, o dia da vingança de Deus, versículo de número 2, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Ou seja, o dia do Senhor é o dia do juízo final, o dia do arrebatamento e dia do estado final de todas as coisas. Não existe segunda, terceira, quarta vinda de Cristo. Jesus vai voltar de uma vez só e encerrar toda essa situação. Esse é o modo como Deus vai fazer a ressurreição. Meus irmãos, os aspectos fundamentais da ressurreição de Cristo são sua importância, seu propósito, seu fundamento e seu modo. Hoje você aprendeu que a ressurreição dos mortos tem um propósito, uma importância, um fundamento e um modo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso ser por tua misericórdia em nossas vidas. Continua sendo conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.